Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. Estamos na última semana de 2022 e nossa expectativa já é pelo novo ano que vai chegar. Então, se não podemos fazer futurologia ou adivinhação, no programa de hoje queremos apontar quais as perspectivas para 2023. Desde o cenário político e econômico mundial, marcado pela busca da superação de uma pandemia e pelo fim de uma guerra. Ao mesmo tempo, refletir sobre quais as perspectivas para as famílias, para cada pessoa, para que possamos desenvolver a empatia, crescer na fraternidade e na comunhão entre nós. Nosso desafio é fazer tudo isso num cenário talvez de crise que nós estamos vivendo. E por isso, nós recebemos o cientista econômico Ricardo Júlio Rodil, que é especialista em finanças e mercados de capitais e vai nos ajudar a ver quais as perspectivas para o ano de 2023. Ricardo, seja bem-vindo, muito obrigado por sua participação. E eu já começo com uma pergunta cheia de esperança. Nós podemos ter uma perspectiva positiva para a economia brasileira em 2023? Eu não tenho dúvidas sobre isso. Antes de mais nada, eu agradeço o convite, esclarecendo que eu sou um bicho meio estranho, sou economista, contador e administrador de empresas. Então, mas hoje eu vou falar como economista, tá bom? Certo. Logicamente, esta época é uma época de muitas incertezas e temos mais interrogantes do que respostas. Mas fazendo uso de uma antiga piada, dizem que o economista é um cara que está pensando neste momento como vai justificar amanhã o fato de que as coisas que ele previu ontem não aconteceram hoje. Então, isso é sempre assim, realmente não é uma piada, mas realmente o economista trabalha basicamente com estimativas, com tendências e com o que entende que poderá acontecer. Acredito que as perspectivas de 2023 sejam melhores do que se noticia por aí, do que a gente vê, inclusive as estimativas para o crescimento do PIB. E depois vamos falar um pouquinho desse assunto, o crescimento do PIB em si. Porque o crescimento do PIB não traz felicidade às famílias, necessariamente. Mas, nesse momento, como eu disse no início, estamos num momento em que as variáveis se complicaram extremamente. A gente tem um novo governo, possivelmente com uma indisciplina fiscal que pode trazer problemas à economia. Temos um governo que vai injetar dinheiro no lado da demanda, e isto num momento em que o Banco Central está querendo domar a inflação, pode ser um elemento negativo. Então, as variáveis não são muito claras, mas, de outro lado, nós temos, como já se falou no início, um cenário internacional que pode realmente nos favorecer. Por quê? Nós temos uma inflação que eu, nas minhas estimativas de vários meses atrás, pensava que até mais ou menos meados de 2023, a taxa Selic já teria afrouxado bastante, o que permitiria uma melhor atividade econômica. Hoje está se estimando que a taxa Selic caia um pouco mais para fins de 2023. Mas o cenário internacional, por um lado, nos favorece, porque temos inflação nos Estados Unidos, que também está resiliente, temos inflação na Europa e temos o conflito Rússia-Ucrânia, que realmente nos prejudica pelo lado da oferta, porque temos problemas para importar insumos agrícolas, mas, por outro lado, amplia um pouco o leque de clientes internacionais para o nosso agronegócio, então, que é a locomotiva da economia brasileira. O agronegócio vem
melhorando suas perspectivas sob o ponto de vista, basicamente, de ganhos de eficiência. Então, as perspectivas de continuar trazendo divisas para o país são muito grandes, e 2023 não vai ser diferente. Que bom. Inclusive por substituição de alguns outros fornecedores internacionais. Então, o panorama é complicado, mas tem elementos muito positivos na nossa frente. Preocupa um pouco um governo que se prevê gastão e que pode levar a uma trajetória da dívida pública inconveniente para o lado de quem? Do pessoal que nos vê de fora, do pessoal que precisa ter uma certeza e uma firmeza de leis e de perspectivas bastante grande para investir no país. E sabemos que nós precisamos do investimento estrangeiro. O investimento estrangeiro, mesmo na época da pandemia, mesmo durante o conflito que dura mais do que pensavam, Rússia e Ucrânia, não tem parado de aportar no país. Então, e é investimento direto, quer dizer, aquele investimento produtivo, não é aquele investimento especulativo. Entendi. Pois o investimento especulativo, de alguma maneira, ficou um pouquinho para trás. Por quê? Porque como a Europa e os Estados Unidos se viram na necessidade de aumentar as taxas de juros, o investidor prefere aqueles países e aquelas jurisdições, digamos, um pouco mais seguras, certo? Porque no Brasil temos sempre o risco Brasil. Então, nós estamos concorrendo com isso. Mas estamos concorrendo em quê? No capital especulativo. Não estamos concorrendo no investimento direto, no investimento produtivo. Portanto, ou quase todo o investimento que entrou no país é produtivo. E isso abre perspectivas melhores pelo lado da oferta. Porque o lado da oferta foi prejudicado pelos problemas de compras de insumos, de Rússia e Ucrânia, certo? Certo. E o lado da demanda, de outro lado, foi aumentado pelas linhas, digamos, de ajudas muito necessárias no momento em que a gente teve uma pandemia, que deixou muita gente desabrigada, digamos. Ricardo, mas, de qualquer maneira, isso, só arredondando, isso significa dinheiro no mercado. Dinheiro no mercado aumenta a demanda. Se a gente tem um problema de oferta e tem aumento da demanda, isso deu no que deu, inflação. E eu gostei muito desse cenário que o Ricardo apresentou, porque, primeiro, ele traz o positivo sem negar a realidade, né? Temos uma preocupação por conta de uma mudança de governo diante do cenário internacional, de guerra, mas ressaltando o positivo, o Ricardo colocou muito bem na balança, temos mais motivos para ter uma esperança, um cenário, uma perspectiva positiva para a economia em 2023 do que o contrário. E claro, essa é a leitura que o Ricardo traz e ela é bem diferente daquilo que muitas vezes o noticiário mostra, de deixar todo mundo ansioso, preocupado o que vai ser em 2023 na economia. Vamos receber agora o nosso outro convidado, que é o reitor do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, lá em Londrina, no Paraná, o padre Rodolfo Tritz. Padre, seja bem-vindo. A gente está aqui falando das perspectivas para 2023 na economia e claro que isso chega também no varejo da vida, né? Lá na vida das pessoas, né? Muitas pessoas preocupadas, ansiosas. Padre, como é que a gente mantém uma chama de esperança e um ambiente positivo para que as pessoas possam começar um novo ano? Seja bem-vindo. Muito obrigado a acolhida de vocês e o espaço para nós tratarmos sobre assuntos que são pertinentes para o decorrer de nossas vidas. E, de fato, a igreja é a grande porta aonde as pessoas aflitas pelas suas dificuldades recorrem para conseguir força, fé e esperança. E esse ano que nós estamos iniciando
nós temos que ter essa perspectiva cada vez mais com clareza, que precisamos primeiramente ter fé na força que Deus concede a nós no decorrer de nossa história. Nós temos que, nas nossas orações, na nossa caminhada, pedir primeiramente a sabedoria do Espírito para que nos auxilie e nos direcione, para que nós possamos tomar as melhores decisões em relação à nossa vida, em relação a tudo que está ao nosso redor. O Espírito Santo é a melhor forma. Depois, nós temos que pedir força para Deus. Nós temos que pedir força para nós conquistarmos, irmos atrás, recuperar o que foi perdido e lutar para melhorar aquilo que já foi conquistado. Porque se nós não caminhamos nesta perspectiva de pedir a intercessão e apenas terceirizar a nossa responsabilidade, terceirizar a nossa vida, nós nunca vamos conseguir chegar nos objetivos pelos quais nós gostaríamos de realizar. A vida, ela de fato, ela tem que ser vivida na sua plenitude e não de uma forma de entrega, né? Eu vou me entregar, eu vou deixar com que os outros... Eu não posso terceirizar a responsabilidade dos outros para os outros aquilo que deve estar em meu alcance. E, por fim, nós temos que ter caridade. Caridade conosco mesmo, para entendermos que somos seres limitados e precisamos nos esforçar. Depois nós temos que ter caridade em relação aos outros, porque tem muitas pessoas que são vítimas de suas próprias consequências, das próprias atitudes que ocorrem nas suas vidas. Então temos que ter caridade com essas pessoas, e a igreja fala da caridade participativa, através da sensibilidade. E, por fim, acreditar na caridade que Deus tem por nós e nós sermos também agraciados por essa caridade de Deus. Estas perspectivas, elas nos dão força para que nós possamos realizar uma análise de conjuntura da atual sociedade. Uma análise que nos olha o passado, estabelece metas no presente e objetiva o futuro. Nós não podemos entrar na vida, como o professor Ricardo ele fala, nós não podemos viver uma vida sem metas, sem planejamento, sem objetivo. Temos que ter objetivo. E esse ano de 2023 é um ano que temos que lutar pelos objetivos dos quais, se estavam parados, agora é oportunidade. Entramos no ano de 2022 ainda temerários com relação ao aspecto sanitário do país. E as igrejas sentiram muito isso. E agora nós devemos e vamos buscar, nesse 2023, de fato, viver com plenitude, com segurança, mas viver com convicção. Não podemos ser inseguros em relação à vida que vamos viver. Temos que ter clareza, temos que ter força. E é isso que o Evangelho ele nos apresenta. Ele nos apresenta estes objetivos que não esquece as raízes, não esquece aqueles que estão do lado e tem como finalidade a vida eterna. E até que a vida eterna aconteça eternamente em nossa história, nós temos que lutar e buscar construir e progredir nesta terra. Por isso, a perspectiva que a igreja nós vemos hoje na vida das pessoas é mais ou menos nesta linha, uma perspectiva de perseverança. Padre Rodolfo lembra aí para nós a força da fé e também faz referência a esse olhar de pensar nos outros, né? E muitas vezes, quando a gente vê as notícias da economia, por exemplo, e é aí que eu vou entrar na pergunta para o Ricardo, que é o cientista econômico que está aqui conosco, a gente vê lá, o PIB subiu, o PIB caiu, você já falou, né, Ricardo? Isso não representa nem sempre, se o PIB subiu ou caiu, algo positivo. Aí eu queria, Ricardo, para as pessoas poderem entender,
que você pudesse trazer o PIB para a realidade da vida das pessoas e passando, inclusive, para a questão do salário mínimo, né? Nós acompanhamos nessas últimas semanas uma discussão em torno do valor do novo salário mínimo, ganho real no valor do salário mínimo, ficou em R$ 1.320 para o ano que vem. Como é que isso tem um impacto positivo na vida das pessoas e na economia como um todo? Deixa eu começar por uma coisa que realmente foi muito interessante na fala do padre Rodolfo, que é o seguinte, nós quando pensamos em macroeconomia, eu acho que nós estamos olhando para as coisas como se estivéssemos num drone, sabe? Então, por isso que eu falei especificamente aumento ou diminuição do PIB, realmente não necessariamente significa alguma coisa na vida das famílias. Então, quando a gente desce do drone como as pessoas, aí que realmente nós estamos até o dia, nós estamos mais perto de Deus. Houve uma coisa interessante que o padre falou, que a caridade começa em casa, e eu tenho absoluta certeza, porque a gente precisa estar inteiro em si mesmo para ter caridade consigo e, por consequência, com os outros. Agora, como se coaduna isso com a economia? Isso se coaduna no dia a dia. Quer dizer, e porque a gente muitas vezes diz, a taxa de desemprego, isso e mais aquilo. A taxa de desemprego também é um índice que eu considero muito parecido, em essência, com esse assunto, porque muitas vezes a taxa de desemprego pode ser alta, hoje está abaixando, felizmente, digamos, mas pode ser alta por quê? Porque as pessoas iniciam uma atividade própria, autônoma. Vamos chamar de empreendedores e empresários, mas, na realidade, isso tem muito a ver com a própria essência interior das pessoas. A pessoa tem que se sentir forte, certo? Para encarar uma coisa dessa. E nesse sentido, eu acho que aí tem uma relação intrínseca que a gente muitas vezes não vê com a própria religiosidade. Porque essa fortaleza, eu sempre digo assim, Jesus é a essência bondosa que todos nós temos em nós mesmos. E nós pecamos quando atraímos, certo? Então, nesse sentido, essa essência vai fazer com que eu tenha caridade com os outros, que eu chame os outros para uma atividade, que eu consiga ajudar o próximo, e não só pensar no meu ganho. Eu não sei se isso responde exatamente a tua pergunta, Diego. Não, mas com certeza é o que nos dá dificuldade. Muito profundo que eu tenho. Não, e é muito bom ouvir isso de um economista, de quem lida com a frieza, entre aspas, dos números, na verdade colocando vida naquilo. É isso que você trouxe para nós, e eu fico até comovido de perceber que nós não erramos na escolha dos convidados, porque trouxeram essa realidade, às vezes dura, da realidade da economia para a vida das pessoas. Se eu não tenho esse bem-querer pelo outro, esse cuidado com o outro, essa ideia de que vivemos juntos e que juntos devemos crescer, não haverá uma economia, uma sociedade pacífica, fraterna, em que todos possam viver com dignidade ou até avançar. Eu quero trazer um pensamento do Papa Francisco, porque a gente já está caminhando para o final do programa, e eu queria ouvir um comentário de cada um de vocês. Porque diante das dificuldades que temos enfrentado durante a pandemia, o clima tenso da guerra e da polarização, o Papa Francisco recorda que é urgente buscar e promover juntos os valores universais que traçam o caminho desta fraternidade humana. O segredo, aponta o Papa, está na palavra juntos. E assim ele afirma na mensagem para o Dia Mundial da Paz, que será celebrado no próximo dia 1º de janeiro. Abre aspas. Com efeito, é juntos, na fraternidade e solidariedade, que construímos a paz,
garantimos a justiça, superamos os acontecimentos mais dolorosos. De fato, as respostas mais eficazes à pandemia foram aquelas que viram grupos sociais, instituições públicas e privadas, organizações internacionais unidos para responder ao desafio, deixando de lado interesses particulares. Fecha aspas. Padre Rodolfo, esse é um trecho da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz. E com certeza, juntos poderemos superar todas as dificuldades, não é verdade? Bom, nós vivemos esse problema da pandemia, a questão sanitária, a guerra e a polarização. Em todos esses aspectos, nós vemos as vontades dos seres humanos sobressair. A vontade de que saiamos dessa situação, a vontade de que não saiamos. A vontade daqueles que promovem a guerra em prol de um objetivo político partidário pessoal, aonde não objetiva os sinais da vida como prioridade, mas sim como sinais culturais ou partidários regionais. E depois, a polarização que faz com que cada vez mais nós nos distanciemos uns dos outros. Esses são problemas crônicos que o mundo ele enfrenta há alguns anos e alguns séculos. Problemas crônicos que está ligado à não aceitação da diversidade na unidade. Se nós não entrarmos e não elaborarmos melhor na nossa existência, a nossa vontade, a nossa unidade e a nossa diversidade, nós sempre estaremos pendendo para o lado do individualismo egoísta. E essa é uma das linhas que a própria economia ela pode trabalhar e trabalha constantemente, se ela não for olhada em serviço da humanidade, mas sim em serviço apenas do capital, apenas do dinheiro. Porque o dinheiro, como nós dizemos na Van Filosofia, ele é um mal necessário, que se não for trabalhado, se torna um mal. Mas se assim for trabalhado, cumpre com o seu objetivo, com a sua necessidade. Então, nós precisamos entender essas vontades desordenadas que o ser humano ele traz em sua alma, e distancia-se um dos outros. Acho que o Papa Francisco, quando ele toca nesse assunto, ele toca nesses pontos primordiais, nesses pontos assim nevrálgicos da nossa existencialidade. E com isso nos motiva a fazer uma reflexão sobre o meu papel em relação à própria vida, a minha vida e a vida do outro. Porque se nós olhamos na individualidade, olhamos apenas naquilo que vai me beneficiar, como o mercado, ele anda conforme é o benefício. Mas, se isso não for olhado na diversidade, entendendo a necessidade dos mais fracos, entendendo a potência dos mais fortes, e se não for feito um justo equilíbrio sobre isso, nós vivemos um mundo constantemente em guerra, constantemente polarizado, constantemente pandêmico, não só no aspecto sanitário, mas pandemia moral, pandemia social, essas pandemias. Então, este aspecto que o Papa ele traz para nós, nos convida a olhar para a nossa participação e tira do nosso umbigo e coloca no nosso irmão o objetivo de nossas vidas, nos propiciando e nos projetando para uma verdadeira finalidade, que é fazer na Terra encontro de irmãos e filhos de Deus. Muito bem. Eu quero agradecer aqui ao Padre Rodolfo Tritz, reitor do Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Londrina, no Paraná, pela participação. Muito obrigado por sua participação no Ponto 3 de hoje. E feliz Ano Novo, desde já. Disponha, agradecemos sempre essa oportunidade e estendemos a todos vocês um abraço de Nossa Senhora
daqui do santuário. Muito obrigado. E obrigado também ao cientista econômico Ricardo Júlio Rodil, que, ao falar aqui das perspectivas econômicas para 2023, além de trazer perspectivas positivas, sem negar a realidade, humanizou, né? Trouxe vida, trouxe para a nossa vida real. Muito obrigado, Ricardo, pela participação e feliz ano novo. Eu que agradeço o espaço, boas festas e um feliz ano novo. Muito obrigado e obrigado a você que acompanhou o Ponto 3 de hoje. Feliz ano novo, até o ano que vem.